Então, com a aula de hoje, nós vamos começar a tratar de cadeias de Markov em tempo contínuo. Mas o fundamental, antes de ver outros exemplos, é esse processo chamado processo de Poisson, que a gente vai gastar algumas aulas nele. Não sei bem quantas, mas vamos gastar algumas aulas, porque ele é fundamental para muita coisa, é realmente um processo extremamente importante, básico e importante. Então, o chamado processo de Poisson, você deve pensá-lo como, na situação mais simples, como um modelo para você contar ocorrências ao longo do tempo. E, obviamente, tem algumas hipóteses nesse modelo, né? O modelo básico, ele tem hipóteses restritivas, mas nisso está a vantagem que ele serve para muita coisa, como instrumento básico, tá? Então, essas hipóteses que a gente vai fazer, vou discutir daqui a pouquinho, tá? Então, como a gente vai contar ocorrências ao longo do tempo, o nosso experimento, o resultado do experimento, que a gente normalmente chama de ômega, né, o nosso elemento do espaço amostral, que representa o sorteio, vai ser uma função desse tipo, uma funçãozinha escada. Começa no 0, aí pula para o 1, aí depois de um certo tempo pula para o 2, pula para o 3, e aí vai fazendo saltos de 1 em 1. Tá? Então, esses T1, T2, T3 e assim por diante, são os instantes de ocorrência dessa ocorrência que a gente está vendo, desses fenômenos que a gente está olhando acontecer, tá? Que a gente está contando. Tá? São esses tempos aí. Então, o nosso ômega, ele vai ser uma função desse gênero. Tá? Ômega, no tempo t, representa o número de ocorrências até t. Ômega de 0, vamos supor que é 0. Tá? Então, eu começo com nada e começo a observar ao longo do tempo. Tá? Então, se eu penso assim, ômega de t igual a n, quer dizer que o t está entre o tempo da n-ésima ocorrência e da n mais 1. Ele é maior ou igual ao tempo do tn e menor que o tempo de tn mais 1, para todo n. Tá? Então, uma das coisas básicas que vamos querer que aconteça é que o momento da n-ésima ocorrência, tn, vá para infinito quando n vai para infinito. Tá? Caso contrário, você teria infinitas ocorrências num tempo finito. Né? Se os intervalos entre ti e ti mais 1 ficassem muito curtinhos, do tipo 2 a menos n, tá? 2 a menos 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, etc., converge para 1, né? Então, eu teria uma explosão, que a gente chama de explosão, que você teria infinitas ocorrências num tempo finito. A situação que a gente está vendo, isso não vai ser permitido. Então, nós vamos querer que os nossos TNs, que vão ser aleatórios, né, eles têm que estar indo para infinito quando n vai para infinito. Tá? Então, para esse processo que vai contar ocorrências, podem ser chamadas telefônicas. Um outro exemplo que funciona você olha partículas de um certo tipo emitidas por uma substância radioativa, né? E você tem um contador e fica registrando essas ocorrências, tá? Tá bom? E vai ser outro exemplo que é bastante frequente, tá? Mas agora, o que importa para nós é como formalizar isso. Então, o nosso espaço de probabilidade ômega é o conjunto dessas funções, tá? Quando a gente falou em cadeias a tempo discreto, a gente não enfatizou muito o espaço amostral.
Naquele caso, né, no caso das cadeias a tempo discreto, o espaço amostral também era um espaço de funções. Era o espaço S elevado a N, né, onde S era o espaço de estados. Desculpa que aqui ficou... Tá, era S elevado a N, o ômega, para cadeias a tempo discreto, né? Porque, lembra que a gente falava das medidas Px, né, Pi, eram probabilidades nesse espaço, né? Espaço S elevado a N, todas as sequências. Tá? Eram espaços de funções. A gente não enfatizava muito, mas ele estava no jogo. Agora, o nosso tempo vai ser contínuo, então vão ser funções definidas no tempo contínuo, tomando valores em algum espaço, que no caso aqui vai ser contagem, então vai ser 0, 1, 2, etc., o nosso S. Mas o tempo é contínuo, essa é a diferença principal. Tá? Só que a gente está olhando um caso muito específico ainda, que é o Poisson. Então, o nosso ômega vai ser assim, bem simplesinho. A única coisa que tem são esses T's. Tá? Bom, nesse contexto, um evento de grande importância é o evento que diz, bom, se eu olho um certo intervalo de tempo, né, um certo intervalo de tempo, sei lá, daqui até aqui, eu tive quantas ocorrências? Aí, no caso, teve 2. Tá? O número de ocorrências num certo intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo tem extremos determinísticos, que eu digo, que eu estou observando, que eu estou querendo saber. Tá? Esses T's que estão escritos aqui, esses que estão aqui, né, eles são aleatórios, que dependem do meu ômega. Ômega é o nosso sorteio. Esses T's são as coisas aleatórias. Tá? Então, esses eventos que eu vou chamar de A, K, S e T. Então, eles têm 3 parâmetros. K vai ser o número de ocorrências, S vai ser o início do intervalo e T vai ser o comprimento do intervalo. Então, A, K e S e T são as funções que têm K saltos entre S e S mais T. Isso fica escrito dizendo que o incremento da função entre S e S mais T é K. Tá? Ômega de S mais T menos ômega de S é K. Então, nesses 2 aqui que marquei, né, seria 2. Nesse intervalo aqui, entre esse ponto vermelho e esse outro, estaria com 2. Tá? Mas o evento, isso aqui é o evento. Tá? Só uma questão de notação, eu gosto dessa notação aqui, mas às vezes a pessoa confunde. O T não é o final do intervalo. O T é o comprimento do intervalo. Tá? Essa notação aqui, e um pouco do que segue, eu peguei do livro do Barry James de probabilidade, não é uma referência aqui no curso, mas é um livro básico de probabilidade, muito bom. Mas eu gosto dessa notação, então eu estou usando, tá bom? Então, vão ser eventos importantíssimos. Tem K ocorrências num certo intervalo. Então, a notação, repetindo, S é o começo do intervalo e T é o comprimento do intervalo. Então, os intervalos são sempre pensados assim, aberto aqui, fechado à direita. Então, a ocorrência em S não entra aqui. Mas, como a gente vai ver, isso não é importante. Tá? Então, hipóteses básicas desse modelo. Eu falei, tem hipóteses, né, fortes, para que esse processo seja uma coisa razoável, a gente precisa fazer certas hipóteses, como toda modelagem, né? A primeira hipótese que nós vamos ter é que vamos chamar de incrementos estacionários. E vamos usar a letra H1, que essa é a primeira hipótese. O que incrementos estacionários quer dizer? Quer dizer que a probabilidade de eu ter K ocorrências no intervalo, que vai de S até S mais T, de fato, não depende do S.
é a mesma para qualquer S. Só importa o comprimento do intervalo. Então, tá imaginando que eu tenho uma coisa homogênea no tempo. Tá? Então, essa primeira hipótese é isso. P de AKST é a mesma de AK0T. Tá? Então, qualquer intervalo de comprimento T, a probabilidade de eu ter K ocorrências naquele intervalo é a mesma. Tá? Então, homogeneidade temporal no processo das ocorrências. Então, se você tivesse, por exemplo, contando chamadas telefônicas, isso aí só faria sentido durante certos períodos de tempo, porque, obviamente, as chamadas telefônicas num certo central, num certo local, elas vão depender do fluxo das atividades humanas, né? Então, mas durante um certo período, poderia ser razoável. Se você está pensando no exemplo de partículas do tipo alfa, sei lá, partículas de um certo tipo emitida por uma substância radioativa, não precisamos saber nada de física, só para dizer, isso faz sentido, você imaginar que é homogêneo, se o tempo que você está olhando é muito pequeno em relação a que se chama meia-vida da substância, ou seja, que decai a taxa de partículas que essa substância tem. Então, você está imaginando que a taxa com que as coisas acontecem é mais ou menos constante, né? Emissão de partículas, chamadas telefônicas, seja o que for. Tá? Então, essa é a primeira hipótese. E ela tem esse nome, incrementos estacionários. E vamos ver logo por quê, mas você está vendo aqui o incremento. Né? Tá? A outra hipótese que vamos colocar, que é extremamente importante também, chamada incrementos independentes. Então, o que ela diz? Ela diz o seguinte, se você for olhar intervalos disjuntos, digamos que você olhar um intervalo aqui, você olha outro intervalo aqui, né? Você olha outro intervalo aqui, 3 intervalinhos, vamos dizer, e eles são disjuntos. Então, o número de ocorrências aqui e o daqui são totalmente independentes, variáveis aleatórias independentes. Tá? Então, isso está dizendo que se você olhar os eventos AK, o K pode variar, não importa. S1T1, S2T2, SNTN. O que importa é isso que está aqui em cima. Isso que está aqui em cima está dizendo simplesmente que os intervalos que vão de SI a SI mais TI são disjuntos. Só isso. A notação pode ser meio chata, mas está dizendo isso aqui. Você está olhando intervalos disjuntos. Então, ter 3 aqui, 2 aqui, 50 aqui, são eventos independentes. Tá? Então, está dizendo isso. O número de ocorrências em intervalos disjuntos de tempo são variáveis independentes. Né? Porque isso aqui ia dizer que eu tenho K1 nesse, K2 nesse, KN nesse. Como esses eventos são independentes para todo K1, KN, é o mesmo que dizer que as variáveis que correspondem ao número de ocorrências nesses intervalos são independentes. Tá? Então, essa é uma hipótese forte e importante. A outra hipótese, tá, é que as ocorrências, de fato, são isoladas. Né? Corresponde a essa figura aqui, que os saltos são todos de tamanho 1. Você não vê saltos de tamanho 2 ou 3. Tá? Nesse modelo básico. Tá? Então, essa hipótese que leva a ocorrências isoladas, que tem esse nome, vamos escrever assim. Se você olhar um intervalinho de tempo muito pequeno, tamanho H, e vamos mandar H para 0, a probabilidade de você ter pelo menos 2 ocorrências nesse intervalinho, dado que tem pelo menos uma, vai a 0.
Ou seja, dado que você tem pelo menos uma, com probabilidade que vai a 1, você tem exatamente uma. Né? Porque de ter duas ou mais vai a 0, significa que uma vai para 1, que é o complementar. Porque você está condicionando a ter pelo menos um. Tá? Então, isso está dizendo, né? Eu tenho que condicionar porque vai ficar claro por quê. Porque quando você olha um intervalo pequeno, a probabilidade tende a 0. A probabilidade de ter uma ocorrência vai tender a 0. As ocorrências, elas não estão em tempos, esses T's aqui, eles não são determinísticos, eles são aleatórios. Tá? Então, essa terceira hipótese, que chamamos assim, é isso aqui, a probabilidade de ter uma, dado que tem pelo menos uma, então, uma, dado que complementar de 0 tende a 1, quando H tende a 0. Tá? Tá bom? Então, essa é uma hipótese também importante. As três são igualmente importantes. Bom, lembra que eu havia dado esse nome aqui, PK de T, é a probabilidade de termos K ocorrências em um intervalo de comprimento T. Não importa onde é que está localizado o intervalo, porque nós estamos supondo que a taxa é a mesma ao longo do tempo, não está mudando. Tá? Então, a probabilidade de ter pelo menos duas ficaria isso aqui, 1 menos a P0 e menos a P1. É de ter duas ou mais. E pelo menos uma é isso aqui, 1 menos P0. Assumindo que está bem definido, que eu não sei ainda quem são esses números, mas que eu tenho esses números de modo que a soma fica 1, seja uma probabilidade. Tá? Então, a nossa hipótese H3, ela pode ser escrita assim, que esse limite vai a 0 quando H vai a 0. Bom, isso é o mesmo, como isso que está aqui, é a mesma coisa que está aqui, né? Isso quer dizer que P1 dividido por 1 menos P0 vai a 1, que é exatamente o que a gente escreveu aqui em palavras, né? Aqui está escrito de uma forma, aqui está escrito a mesma coisa de outra forma. Isso que está escrito aqui é exatamente o mesmo que está escrito aqui, só que usando essa notação dos PKs, tá bom? Então, nosso modelo tem três hipóteses. Incrementos estacionários, que quer dizer uma taxa constante ao longo do tempo, homogêneo no tempo, essas ocorrências. Tá? Incrementos independentes, que o que acontece num intervalo é independente do que acontece no outro intervalo, disjunto, tá? E que não tem ocorrências múltiplas. Tá? Que está formulado através dessa hipótese, que pode parecer um pouco mais delicada, mas de fato ela não é nada demais. Simplesmente vamos exigir isso. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente pode se perguntar é se esse modelo faz sentido, se a gente sabe resolver esse modelo, né, que eu posso definir um certo espaço de probabilidade, essa probabilidade, um certo ômega, AP, essas variáveis que vão ter essa propriedade. Tá? Então, essa aí é, digamos, a questão geral básica. Você quer fazer um modelo probabilístico, você tem que definir os objetos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, que é essencialmente responder isso aqui, só que sem todo o formalismo, da mesma forma que nas cadeias, a gente não formalizou muito bem como era a lei, essa que a gente chamava de P aqui, né? A gente só falou que era a lei da cadeia começando aqui. Mas tempo discreto era mais simples, todo jeito. Vamos, antes de pensar nesse formalismo, vamos simplesmente ver se a gente pode, com base nessas hipóteses H1, H2 e H3, achar qual é a probabilidade de termos K ocorrências num intervalo de tamanho T. E isso queremos saber para todo K e para todo T. Né? Se eu souber isso aqui, eu vou saber, né, a probabilidade de todos esses eventos e vou saber de qualquer coisa que envolve qualquer interseção deles, né? Qualquer coisa eu vou poder escrever em termos disso,
e porque eles são, eu posso sempre particionar de modo independente. Né? Então, o fundamental é se a gente pode calcular essas P's. Tá? A primeira coisa que a gente quer fazer hoje, o que nós vamos querer fazer hoje, é mostrar que essas hipóteses que a gente tem nos levam a uma família de probabilidades. Então, define um modelo. Tá? O modelo é isso, é uma variável aleatória, um processo estocástico, uma coisa assim. Tá? Então, o nosso objetivo é, tendo essas hipóteses, querer determinar como deve ser aplicado. Tá bom? E essa observação que está colocada aqui, de fato, eu já contei. Se você tem essas PK de T, você usando as nossas hipóteses, H1 e H2, você pode determinar a probabilidade de qualquer evento que envolve um número finito desses intervalos, né? Porque intervalos disjuntos são independentes, então você vai poder dizer que tem 3 ocorrências aqui, 58 aqui, etc, etc, vou poder calcular em termos da PK de T, porque elas são independentes e porque é homogêneo. Só importa o tamanho do intervalo. Então, nosso objetivo agora é, usando essas 3 hipóteses que estão aqui, tá? Essa aqui, são estacionários, são independentes, e essa outra aqui, tá? Que é importante, vamos querer determinar quem é PK de T. Desculpem. Tá bom? Bom, então eu vou começar achando quem é P0 de T. Qual é a probabilidade de ter um intervalo de comprimento T sem nenhuma ocorrência? Nenhuma ocorrência em um intervalo de comprimento T. Tá bom? Não importa onde está o intervalo, posso pensar que é de 0 a T, porque é homogêneo. Então, para fazer isso, vamos fazer a seguinte observação. Ter 0 ocorrências entre 0 e T é a mesma coisa de ter 0 entre 0 e T sobre N, entre T sobre N e 2T sobre N, etc., até o intervalo final, né? Isso aqui que eu estou fazendo, simplesmente. Deixa eu... Né? Isso aqui, então. Eu estou dizendo que eu tenho um intervalo de comprimento T, 0, T, com 0 ocorrências. Eu posso dizer, ter 0 ocorrências aqui, eu divido esse intervalo em partes iguais, N pedaços iguais, né? Ter 0 ocorrências aqui, eu mesmo ter 0 no primeiro, 0 no segundo, 0 no terceiro, etc., em cada um deles. Então, a interseção desses eventos. E eu estou sempre pensando, para fazer as coisas juntas, não vai fazer diferença, eu sempre estou pensando nos intervalos assim. Aberto aqui, fechado aqui, tá bom? Então, eu posso, voltando aqui à nossa folha aqui, né? Então, eu posso escrever essa interseção. Isso aqui está só dizendo que não tem nada de 0 a T sobre N, nem de T sobre N a 2T sobre N, etc, etc. Tá bom? Agora, fizemos a hipótese de que esses eventos são independentes. Então, essa probabilidade é o produto dessas probabilidades. Pela hipótese H2, que elas são independentes. Por outro lado, tínhamos a hipótese H1, que dizia que o ponto inicial do intervalo não importa, só importa o comprimento dele. Esse segundo variável aqui na notação quer dizer o comprimento do intervalo. Todos eles têm mesmo comprimento. Então, essas probabilidades são todas iguais. Isso significa que P0 de T vai ser igual a P0, isso aqui é um zero, não é uma bolinha, de T sobre N elevado a N.
Saiu meio redondo demais, mas é um zero. Tá bom? P0 de t é P0 de t sobre n elevado a n. Para todo t, para todo n. Certo? Simplesmente está dizendo isso. A probabilidade de ter zero ocorrências em um intervalo de comprimento t é o mesmo que a probabilidade de ter zero ocorrências em um intervalo de comprimento t sobre n elevado a n. Tá? Porque esse número aqui é muito menor que esse. Bom, dessa equação que está aqui, obviamente, substituindo t por m vezes t, né? M vezes t, e t por m vezes t, e n aqui sendo m, eu vou ter exatamente isso que está aqui. Isso que está aqui, desculpa. Né? P0 de mt é P0 de t elevado a m. É a mesma coisa, né? Eu tenho um intervalo de comprimento m, está dividido em m intervalos de comprimento t, e a probabilidade de ter zero ocorrência nesse intervalo comprido, mt, é a mesma de ter zero ocorrência em cada um dos m intervalos de comprimento t. Então, fica essa equação, é a mesma coisa que essa. E é mesmo pelo mesmo motivo, aqui nem é pelo mesmo motivo, eu só estou reescrevendo essa aqui, botando 1 sobre n desse lado. Então, P0 de t sobre n é P0 de t elevado a 1 sobre n. Tá? Então, essas duas fórmulas valem para todo t, para todo m e n inteiros não negativos. Bom, o denominador, obviamente, não pode ser zero. Tá bom? Então, como você sabe que todo racional pode ser escrito, né? Um racional, um R, em que significa exatamente que R é da forma M sobre N com M e N inteiros. Né? Então, se ele for racional maior ou igual a zero, aqui só tem maior ou igual a zero, eu posso escrever P0 de R é P0 de 1 elevado a R. Né? Eu só estou juntando essas duas coisas, né? Porque fica... né? Vamos passar um pouquinho mais para ali, para poder ter espaço. Então, é P0, onde é que eu estou aqui, né? P0 de M sobre N, né? Então, eu uso a primeira, eu vou ter que isso aqui é P0 de 1 sobre N elevado a N. Aí eu uso a outra, eu vou ter que isso aqui é P0 de 1 elevado a 1 sobre N. Então, vai ficar N sobre N. Né? Então, eu tenho essa equação que está aqui. P0 de R é P0 de 1 elevado a R. Né? Para todo R racional. Bom, nos racionais, nós não vamos discutir isso aqui agora, né? O curso de análise 1, sei lá. Mas a nossa função, ela não pode ser muito feia, porque o que é P0 de t? É a probabilidade de ter zero ocorrências em um intervalo de comprimento t. Então, se eu aumento t, eu estou colocando uma exigência maior. Uma exigência maior significa um evento menor. Né? Então, eu tenho que o A0 de 0t' está contido no A0 de 0t, se o t' for maior ou igual a t. Isso significa que o P0 de t' é menor ou igual que o P0 de t. Né? Então, significa que a função P0 de t tem que ser decrescente. Né? Ou não crescente, como você queira dizer. Decrescente, para mim, aqui não quer dizer estritamente decrescente, se bem que vai ser, mas não quer dizer, tá? Então, eu sei esse fato. Aí, se eu sei esse fato, eu dado o meu t aqui,
você sabe que, dado qualquer real, você pode aproximar por racionais, tanto por cima quanto por baixo, né? Os racionais formam um conjunto denso. Então, eu vou pegar um racional por cima e outro por baixo. Vou fazer esses racionais convergirem a t, que eu posso fazer, né? Então, se eu pegar dois racionais assim, eu vou ter isso, que P0 de R', né, do maior está embaixo desse aqui, e o P0 de R está por cima. Mas ambos eu já sei expressar em termos de P0 de 1, pelo que a gente falou antes. P0 de R é P0 de 1 elevado a R. P0 de R' é P0 de 1 elevado a R'. Então, só tem esse número aqui, P0 de 1. Tá? Quando eu mando R' para T e R para T, essa função aqui sendo contínua, eu vou ter isso aqui, né? P0 de T é P0 de 1 elevado a T, para todo T maior ou igual a zero. Certo? Então, obtive essa fórmula. Significa que, para eu descobrir o P0, de fato, só tem um número, P0 de 1. É a probabilidade de ter zero ocorrências em um intervalo de comprimento 1. Porque qualquer outro eu vou poder obter a partir desse, por essas hipóteses que a gente tinha, né? De ser essas hipóteses H1 e H2. Por enquanto, eu só usei H1 e H2. Não falei ainda do H3. Professora? Sim. Uma dúvida rápida. De onde veio essa hipótese de continuidade da função? Porque você disse que você pode tomar um limite... A potência. A elevado a x. A é 1 maior ou igual a zero. Ah, tá. Beleza. Não, já foi. Não, pode pensar que não é zero, porque zero elevado a zero, vamos dizer que zero por convenção, qualquer número elevado a zero dá 1, né, vamos dizer, então não teria nem problema aí. Né? É a função essa aqui, né? A, pega x maior ou igual a zero, associa A elevado a x, onde A é um número... Podemos pensar que o A é positivo, porque quando ele for zero não vai ter muita graça. É contínua, né? É uma exponencial. Então tá, só isso, tá bom? Tá certo? De acordo? Agora foi. De acordo. Tá bom. Então tá, então resulta que usando só H1 e H2, a gente viu que essa função P0 de T, ela fica determinada por esse número, P0 de 1, que por enquanto é um parâmetro do nosso modelo, por enquanto. Então, isso aqui é um número entre 0 e 1, porque é uma probabilidade. Então, nós vamos examinar essas três hipóteses. Ou ele é 1, ou ele é 0, ou ele está entre 0 e 1. Tá bom? Tem essas três possibilidades. O que acontece se ele for 1? Está dizendo que a probabilidade de ter zero ocorrências no intervalo de comprimento 1 é 1. Bom, se no intervalo de comprimento 1 é 1, no intervalo de comprimento 40 também é 1, que vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 40 vezes. 1 posso fazer quantas vezes eu quiser, vai dar sempre 1. Tá? Então, significa que vai dar a probabilidade de 1, aquela função que vai ficar parada no zero. Tudo bem, nada errado com ela, mas nada interessante, porque nada vai acontecer. Zero ocorrências. Tá? Então, esse caso aqui é um caso certamente não interessante, mas tudo bem, é possível. Né? Em que a probabilidade está concentrada na função que fica parada. Nada acontece, nada ocorre. É possível. Tudo bem. Né? Vamos examinar o outro extremo. P0 de 1 é igual a zero. Então, o que isso está dizendo? Zero é a probabilidade de não ter ocorrências num intervalo de tamanho 1. Mas isso vai implicar que também é zero a probabilidade de não ter ocorrências num intervalo de comprimento meio. Porque o intervalo de comprimento 1 posso pensar com a união de dois intervalos de comprimento meio. E se é zero, né? Zero a probabilidade de ter zero ocorrência nesse é porque é zero em cada um, porque é o produto.
a probabilidade de ter 0 ocorrências no intervalo de comprimento 1 é isso aqui, né? Tem isso aqui. Se isso aqui for 0, isso aqui vai dar 0 para todo T positivo, tá? Então, vou ter 0 ocorrências. Aqui eu deveria, talvez, ter escrito maior que 0, para não ficar meio bobo, né? Fica meio bobo T igual a 0, então, T maior que 0. Para não falar. Tá? Eu estou olhando esse caso aqui. Então, o que significa? A probabilidade de ter, se você pegar um intervalo de tamanho T, vai dar 0. Né? Para todo T positivo. Por causa desse argumento que a gente falou. Eu usei meio, mas você pode pegar qualquer um. Por causa dessa propriedade que está escrita aqui. Certo? Então, isso está dizendo, se eu pegar qualquer intervalinho de tamanho comprimento T, a probabilidade de ter 0 ocorrências é 0. Então, eu pego esse intervalo, a probabilidade de eu ter pelo menos 2 ocorrências é 1. Porque eu pego esse intervalo, divido em 2, eu tenho a probabilidade de ter 0 ocorrências em um é 0, de ter 0 no outro também é 0, né? Então, a probabilidade de ter pelo menos uma na metade do intervalo é 1, pelo menos uma na outra metade também é 1. Então, a probabilidade de ter pelo menos 2 ocorrências no intervalinho de tamanho T é 1, certo? Concorda? Se eu tenho 0 ocorrências de ter 0, é porque eu vou ter, e eu tenho essa hipótese aqui, né? Então, a probabilidade de ter pelo menos 2 é 1, né? Porque você tem aqui, divide o seu intervalo, 0 até t, pegou t sobre 2 aqui. Então, como a gente já viu que a probabilidade de ter 0 aqui é 0, então, pelo menos 1 é 1, pelo menos 1 aqui também é 1, então, pelo menos 2 aqui é 1. Então, eu tenho a probabilidade de ter pelo menos 2 ocorrências no intervalo 0t, qualquer que seja o t, pequeno, pode ser pequeno, é 1. Isso vai contradizer a nossa H3. Se vocês lembram bem, H3 dizia que a probabilidade de, se isso aqui for 1, né, não vai poder acontecer, porque dizia que a probabilidade de ter mais de 1 era menor, né, dividida pela probabilidade de ter pelo menos 1, ia para 0. Então, se isso aqui for 1 sempre, não vai poder acontecer, não vai poder ir para 0. Tá? Então, isso vai contradizer a nossa hipótese H3. Né? Porque você vai ter, de fato, você vai ter, teria infinitas ocorrências. Seria explosão. Mas vai contradizer a nossa H3. H3 é mais forte do que isso. Tá bom? Então, não pode ser 0. 1 não é interessante, o 0 contradiz a nossa hipótese. Aí sobrou no meio, né? Um número estritamente positivo e estritamente menor do que 1. Nesse caso, eu vou, por conveniência, vou chamar de lambda menos o logaritmo desse número, né? Porque como esse número está entre 0 e 1, o seu logaritmo é um número negativo, mais finito. Então, como eu estou colocando menos, passa a ser um número positivo e finito. Então, lambda, para nós, vai ser menos o logaritmo de P0 de 1. Tá? Logaritmo neperiano. Por conveniência. Isso quer dizer, simplesmente, que P0 de t vai ser n menos lambda t. Né? Porque P0 de t é P0 de 1 elevado a t. Como P0 de 1 é n menos lambda, isso aqui é n menos lambda t. Certo? Então, a gente descobriu que, se a gente quiser usar, se a gente tem as nossas hipóteses, eu tenho que ter P0 de t dessa forma. O caso lambda igual a 0 não é contraditório. Lambda igual a 0 corresponde a esse caso aqui. Nada acontece. A taxa de ocorrência é 0, nada vai acontecer. Mas ele não é interessante, né? O caso interessante é aqui. Lambda positivo. Mas ele está ok. Aqui você podia pegar lambda igual a 0, P0 de 1 igual a 1, e tudo bem. Então,
o que nós fizemos por enquanto foi, usando as nossas 3 hipóteses, a gente chegou à conclusão que P0 de t tem que ter essa forma, n menos lambda t. Lambda é um parâmetro que, como você sabe, né, para exponencial representa uma taxa, alguma coisa, que nós vamos melhorar, tá bom? Então, quanto maior o lambda, né, menor essa probabilidade. Menor a probabilidade de ter zero, significa que tem mais ocorrências. Quanto maior o lambda, menor essa probabilidade. Essa aqui é a probabilidade de não ter ocorrências. Esse zero, isso aqui embaixo é um zero, meu zero saiu meio redondo demais, mas tudo bem. Tá bom? Então, uma coisa que a gente pode observar daí é o seguinte, se nós chamarmos, vamos chamar agora n de t, a variável aleatória que conta quantas ocorrências eu tive até t. N0, por definição, é zero. Vamos dizer que a gente começa a contar no zero, não tem nada, tá? Nt, número de ocorrências até o tempo t. Então, se a gente olha lá na nossa função, o nt do nosso ômega é o ômega de t, simplesmente, né? Aqui quando eu comecei aqui, né? Se o ômega fosse isso, eu estou um tempo qualquer, o nt de ômega, o valor aqui, ômega de t. Porque é o número de saltos que eu fiz, é exatamente a altura em que eu estou, porque começa no zero e eu faço saltos de tamanho 1, tá bom? Então, essa variável nt de ômega, que corresponde ao ômega de t. É uma variável aleatória, vamos dizer, né? Porque nt igual a k é exatamente o ak de 0t. Tá? Eu não estou muito querendo entrar nessa questão, quem é a sigma álgebra, que é uma variável aleatória, não vamos preocupar muito com isso, né? Porque é uma coisa um pouquinho para lá do contexto de um curso de graduação. Sigma álgebras e tal. Mas vamos... Então, nt é essa variável aleatória que conta quantas ocorrências eu tive até o tempo t. Então, você observa que o t1, que aqui eu escrevi como esse t1zinho, letra minúscula, porque esse t1 com letra minúscula é uma realização, né? É muito frequente isso. Você chama a variável aleatória de um x maiúsculo e uma realização dela de x minúsculo. É o que eu fiz aqui. Tá? Então, vamos chamar de t1 o momento do primeiro salto, o tempo da primeira ocorrência. Tá? O ínfimo dos t's está escrito n de t igual a 1. Essa ideia, a palavra tempo em português, ela é um pouquinho... Em inglês, ela quer dizer a mesma coisa para instante, para tempo decorrido. Mas acho que em português também a gente pode usar. Então, é o momento da primeira ocorrência. Mas eu prefiro chamar de tempo da primeira ocorrência, né? Tá? Mesmo correndo o risco de fazer um abuso do português, tá? É o momento da primeira ocorrência. Está claro aqui o que é, né? O ínfimo dos t's, tais que nt é igual a 1. Então, naquele desenho, esse t1, daquele ômega que está desenhado lá, é o t1zinho, o t1 minúsculo, tá? Então, essa variável, isso aqui é uma variável. Agora, se você olha que o ômega está variando, né? Então, ela é uma variável aleatória. Ela depende do ômega. O ômega é a grande variável aleatória. No processo estocástico, a variável aleatória é uma função do tempo. Então, T1 é uma variável aleatória e a gente concluiu que a probabilidade do NT igual a zero, como NT igual a zero e T1 ser maior do que T, é a mesma coisa, né? T1 maior que T, quer dizer, não aconteceu nada até o tempo T. Essas duas coisas são idênticas. Então, a gente acabou de dizer que essa probabilidade é n menos lambda T, então estamos concluindo que essa aqui também é. Eu escrevi aqui, não foi na ordem lógica mais correta, eu deveria ter dito isso, que é igual a isso, e isso é igual a isso. O que a gente aprovou foi isso, igual a isso. Mas dá no mesmo, né? Não muda nada. É a mesma coisa. Tá bom? Então, o que a gente obteve é que T1 é uma variável aleatória exponencial de taxa lambda.
Vocês conhecem a variável, a distribuição exponencial, e é o que a gente está vendo aqui, tá bom? Bom, então calculamos P0, descobrimos a distribuição do T1. Precisamos agora enfrentar o cálculo de P1, P2, etc. Afinal, o modelo só vai ficar bem definido quando tivermos todos os P's, né? Então, vamos tentar descobrir como calcular PK, né, de T. Então, PK de T é a probabilidade de ter K ocorrências no intervalo de comprimento T. Bom, vamos lembrar que quando a gente mexeu com a cadeia a tempo discreto, uma das coisas que a gente usou, né, para calcular as probabilidades, e a gente tinha uma matriz que dizia qual é a probabilidade de fazer o salto em uma etapa. E aí a gente usou uma equação que chamamos de Chapman-Kolmogorov, que simplesmente nos dizia como fazer o cálculo das transições em qualquer número de passos, que era simplesmente a potência da matriz. Mas a equação de Chapman-Kolmogorov é uma equação que dizia que Pn mais m é igual a Pn vezes Pn, uma equação, né? Bom, agora o tempo é contínuo, então aquilo que lá era uma equação desse tipo, Pn mais m é igual a Pn vezes Pm, agora, e no lugar de Nm, eu tenho T, né? E K aqui corresponde a uma passagem de 0 para K. Né? Então, eu estou usando outra anotação, mas porque essa anotação é mais frequente aqui. Tá bom? Então, agora, como o tempo é contínuo, em vez de ter uma equação do tipo f de n mais m igual a f de m vezes f de n, eu vou ter uma equação diferencial, né? Porque o tempo é contínuo, então eu quero saber como que evolui, é natural tentar derivar uma equação diferencial e resolver essa equação. É isso que a gente vai fazer, então. E para isso, vamos usar de novo as nossas hipóteses, inclusive H3, de forma bem forte. Tá? Tá bom? Então, quero descobrir quem é o PK de T. Bom, eu tenho uma condição inicial, no T igual a 0, que é PK de 0 é 0, se o K for maior ou igual a 1, né? Porque o N de 0 é 0. No tempo inicial, eu não tenho nada. Esse valor que está aqui, como eu tenho muita anotação, num dia só, tem que explicar, né? Isso aqui corresponde ao tempo. Isso aqui é o número. Probabilidade de ter K ocorrências no instante inicial, por definição, é 0. N0 é 0. Tá bom? Então, essa é a minha condição inicial. Eu quero descobrir quem é PK de T, e eu tenho uma condição inicial que é 0. O único que não é 0 é o P0. P0 é 1, porque N0 é 0. P0 corresponde exatamente à probabilidade de ser igual a 0. Tá bom? Então, o meu objetivo é fazer uma coisa parecida com aquilo que a gente fez para o tempo discreto. Mas só que agora, tempo sendo contínuo, o argumento é ligeiramente diferente. Tá bom? Então, eu tenho K ocorrências no intervalo T, que eu quero descobrir. Então, eu vou, como eu disse, vamos querer obter uma equação diferencial. Então, para obter uma equação diferencial, eu vou querer calcular a derivada dessa função. A derivada de uma função no tempo em t eu pego a função em t mais h, menos a função no t, divido por h, mando h para zero, né? Derivada. Então, é isso que eu vou querer calcular. Então, eu vou pegar o evento k ocorrências em 0 até t mais h, e vou decompor esse evento de acordo com as possibilidades. Eu posso ter todas as ocorrências em 0t, nenhuma entre t e t mais h, né? Então, eu tenho k ocorrências, né? Vamos escrever aqui, talvez. Então, eu tenho um intervalo, aqui está o t, e aqui eu tenho um pedacinho mais, né?
T mais H. E aqui é zero. Então, eu estou olhando que eu tenho K ocorrências nesse intervalo. Eu posso ter K aqui, zero aqui, posso ter K menos uma aqui, K menos duas aqui, etc. Né? Tá bom? Então, eu vou decompor de acordo com todas as possibilidades. Tá? Para todas as possibilidades. 0, 1, 2, K, K menos 1, etc. E a soma tem que ser K. Né? O evento que me interessa é ter K. Então, eu decompus assim, exatamente aquilo que falei ali. K até T, 0 entre T e T mais H, K menos 1 até T, 1 entre T e T mais H, K menos 2 até T, 2 entre T e T mais H, etc. Até chegar. Então, a razão pela qual eu fico com essa fórmula é porque entram H1 e H2. Porque o número de ocorrências em intervalos de 0 a T e entre T e T mais H são independentes. E a homogêneo entre T e T mais H é a mesma coisa, a mesma probabilidade que entre 0 e H. Então, eu fiquei com essa fórmula simplesinha aqui, né? Uma soma. Bom, eu vou dividir essa fórmula em dois pedaços. Dois casos especiais, que é quando eu tenho K e 0, ou quando eu tenho K menos 1 e o resto. Esse resto, de fato, pode ser 0 se o K for 1, né? Se K for 1, isso aqui não tem. Porque não tem. K menos 2 é 0. Tá bom? Tá bom? Então, eu fico com essa fórmula. Tá? Vou deixar esse pessoal todo mundo junto aqui, porque eu vou tratá-los de uma forma única. Por esse motivo, eles estão agregados. Tá? Então, eu estou escrevendo K ocorrências de 0 até T mais H, decompondo de acordo com quantas eu tenho até o tempo T. K menos 1 ou menos. Porque menos do que K menos 1 vai me forçar a ter mais ocorrências naquele intervalinho pequeno. Tá? Tá bom? Bom, então eu tenho isso, agora eu vou, como eu disse, a gente quer obter uma equação diferencial, então eu subtraio PK de T e divido por H. Então, eu vou subtrair PK de T, então vai ficar aqui P0 de H menos 1 dividido por H, porque aqui eu tenho um PK de T aqui na frente. Então, vai ficar isso que está aqui, PK de T aqui, e esse valor aqui. Aqui eu não tenho nada para subtrair, só tenho que dividir por H. Aqui também não tem nada para subtrair, porque eu já subtraí aqui, né? Dividir por H, simplesmente. Tá bom? Então, eu fiquei com essa equação aqui, que envolve H, e agora eu quero mandar H para 0. Certo? Que eu botei uma equação diferencial. Então, lembrando que a gente já sabe quem é P0 de H. P0 de H... Desculpa, tenho que tomar. P0 de H é N menos lambda vezes H. Acabamos de calcular antes. Né? P0 de 1 é 1, e P0 de H é N menos lambda H. Certo? Então, isso que eu tenho aqui, posso calcular, né? Porque isso aqui é a derivada dessa função no ponto. Aqui aqui deveria ser 0, tá? Tem um erro aqui de notação. Depois eu vou ter que corrigi-la. Né? Tá? Deixa eu fazer aqui o vermelho, que aí você vê melhor, né? Aqui tem um erro que é para ser 0. Né? Tá? Então, no tempo 0, eu tenho 0 ocorrências com probabilidade 1. E a probabilidade de ter 0 ocorrências no intervalo H é N menos lambda H. Então, isso que eu tenho aqui, né? Eu simplesmente estou calculando a derivada dessa função em t igual a 0. Tá? A derivada dessa função, todo mundo sabe calcular, né? T igual a 0 é menos lambda ainda menos lambda t, t igual a 0 é menos lambda, certo? Então, esse termo aqui primeiro converge para menos lambda.
quando H vai para zero. Bom, esse aqui a gente também sabe, porque nós vimos antes isso aqui, né? Aqui no H, aqui. Do H3, diz que o P1 se comporta como 1 menos P0. P1, a probabilidade de ter exatamente uma, dado que teve pelo menos 1, tende a 1. Então, eu sei esse aqui, esse segundo termo também, né? P1 de H dividido por H, né? Eu posso escrever P1 de H dividido por 1 menos P0 de H, vezes 1 menos P0 de H dividido por H. Né? Como esse aqui tende a menos, eu vou ter, e como esse aqui tende a 1, eu vou ter que esse aqui tende a lambda. Tá certo? Talvez eu devia escrever aqui, né? Pensei que eu tinha escrito, mas acho que não. Tá, então eu vou escrever aqui. Então, o que eu estou dizendo? Sabemos isso. P1 de H dividido por 1 menos P0 de H tende a 1 quando H tende a 0. Isso aqui pela H3. Tá bom? Então, agora eu simplesmente sei o que acontece com o 1 menos P0, né? 1 menos P0 dividido por H tende a lambda, então pronto, né? Multiplico e divido. Certo? Aí, meu objetivo era calcular P1, vou escrever aqui em cima, P1 de H dividido por H. Então, eu escrevo P1 de H dividido por 1 menos P0 de H vezes esse mouse meu, vezes 1 menos P0 de H dividido por H, tá certo? Então, isso aqui tende a 1, e esse aqui, acabamos de ver, né, que converge a lambda. Que a gente tinha P0 de H menos 1, converge a lambda. Então, isso aqui converge a lambda, certo? Então, voltando aqui à nossa conta, nossa equação, esse segundo termo vai convergir a lambda. Então, eu fiquei aqui menos lambda e aqui lambda. E o que acontece com esse outro aqui? Bom, esse outro aqui, como eu sei, aqui nota que você tem J variando de 2 até K. Né? Claro, quando K é igual a 1, esse termo não está aqui. De 2 até K. Então, você tem pelo menos 2. Então, como 1 menos P0 menos P1 dividido por H, que é o que eu tenho, né? Isso aqui, que é maior ou igual que isso aqui. Isso que está aqui. Se eu substituo isso aqui é menor ou igual a 1, que é uma probabilidade. Então, isso que está aqui é um maior ou igual a 0 e menor ou igual do que esse que está escrito aqui. Certo? Eu simplesmente estou colocando 1 aqui. Então, fica de 2 para cá. Fica menor ou igual do que esse. Esse aqui é de 2 até infinito. Né? A soma, se estiver bem definido, vai ser. Né? A gente não sabe ainda que está bem definido, mas se estiver bem definido, vai ter que satisfazer isso aqui. Isso aqui vai ser menor ou igual a isso aqui. Mas isso aqui a gente já viu que 1 menos P0 menos P1 de H dividido por 1 menos P0 de H vai a 0, esse é H3. Então, eu multipliquei e dividi por 1 menos P0 de H. Como esse aqui não vai para infinito, esse aqui fica finito, né? Vai para lambda. Então, eu tenho uma coisa que vai para lambda e outra aqui que vai para 0. Então, isso vai para 0. Então, esse termo aqui, ele vai sumir. Vai para 0. Então, obtive uma equação diferencial bem bonitinha, bem simples, né? Obtivemos isso aqui, que P, a derivada, aqui, peraí, deixa eu colocar aqui para você poder ver daqui para cá, né? Então, a derivada do PK de T vai ficar esse aqui que dá menos lambda vezes o PK de T,
mais lambda, que é esse aqui, pelo pk menos 1 de t. O resto vai sumir. E a condição inicial, que era zero. Tá bom? Uma observação que eu até coloquei aqui para não esquecer. Esse nosso argumento foi um argumento para a derivada pela direita, né? Porque eu fiz isso, né? 0, t e t mais h. E eu decompus o evento assim. Então, é a derivada pela direita. Obviamente, você pode fazer a mesma coisa, né? Você simplesmente pega o zero, pega o t positivo, e pega t menos h. Como você tem a hipótese de homogêneo, tanto faz o que acontece aqui ou o que acontece aqui, tem a mesma probabilidade. Então, trocando t e t mais h por t menos h e t, você vê que a derivada pela esquerda satisfaz a mesma equação. Então, podemos escrever a derivada sem nenhum temor, tá? Então, se tiver tudo bem definido, a nossa função pk de t vai ter que satisfazer esse sistema de equações aqui. E você vê que ele é muito bacana e bem simples. Por quê? Aqui está uma que a gente já obteve. Então, se eu quero resolver P1, eu já sei quem é P0. P0 a gente já calculou. Então, eu ponho P0 aqui, tem uma equação bonitinha, acho P1. Ponho P1 aqui, acho P2, etc, etc. Então, é claro que é simples para a gente resolver isso, não vai ser nenhum problema. Tá? Que é um sistema bastante linear, bonitinho. Né? Uma equação. Então, a maneira de resolver, como se você lembra alguma coisa lá de cálculo que você fez com equações diferenciais, se você não lembra, não importa muito, porque eu estou fazendo aqui. Tá? Então, quando você vê uma coisa desse gênero, com esse menos lambda, você sabe que a maneira boa de tentar resolver é escrever a sua equação nessa forma, e obter uma equação para o quê? Tá? Então, eu estou colocando, estou dizendo, eu posso sempre fazer, né? Porque uma função não é zero, eu posso escrever como essa função não é zero, eu posso escrever como ela vezes outra. Essa aqui vai ser essa vezes e na lambda t. Certo? Então, eu estou escrevendo pk de t desse jeitinho aqui. E vou obter essa equação para Q, então. Vou resolver Q. Certo? Né? Tá? Então, eu fazendo isso, eu vou transformar essa estrela numa equação para Q. Bom, se pk de t é isso, quando você derivada do produto, fica menos lambda vezes essa função, mais e na menos lambda t vezes a derivada da outra. Tá? Então, fica isso aqui. Né? Estou simplesmente aplicando a derivada do produto. Tá? Então, agora, você pega essa equação aqui e compara com essa que está aqui em cima. Então, você entende imediatamente que decorre que lambda vezes pk menos 1 é Q' de t vezes e na menos lambda t. Tá? Porque eu estou dizendo que esse termo que está aqui é igual àquele que está lá, que o outro é igual. Certo? Então, você obteve uma equação para a derivada do Q, e a condição que você tem no Q no tempo t igual a zero é zero. Tá? Por que ela é zero? Porque pk de zero era zero, e como e na menos lambda zero é 1, não é zero, então é que k de zero tem que ser zero. Então, você obteve algo que agora está resolvido, né? Porque você está dizendo como é a derivada do QK em termos do PK menos 1, que você já conhece. E aí você vai iteradamente resolvendo o QK. E uma vez que você tem o QK, você sabe quem é PK. Certo? É isso, então, que a gente faz a conta agora. Tudo bem? Tudo bem, gente? Estão comigo? Ou tá... Tá bom? Então tá, eu tô querendo resolver isso aqui. Fiz um truque manjado nesse tipo de coisa, tá bom? O truque é esse aqui, porque você tem sabe como é que resolver a equação linear com exponencial, né? Então, por isso tem esse truque.
Então, a gente ficou com isso aqui. Q' K de T vezes N menos lambda T é lambda TK menos 1 de T, e a condição inicial é 0. Tá? Então, vamos lá, vamos resolver. Então, o primeiro que eu tenho que resolver recursivamente, né? K igual a 1. K igual a 1, porque eu não sei nenhum ainda, né? Então, essa equação fica isso. Q'1 de T, N menos lambda T, é lambda vezes P0. Mas P0 eu já sei quem é. P0 era N menos lambda T. Então, eu fiquei com isso aqui. Beleza, né? Porque agora eu cancelo N menos lambda T, porque é positivo. Né? E eu fiquei com a equação, simplesmente, a derivada do Q1 é lambda. E Q1 de 0 é 0. Moleza, né? Qual é a função cuja derivada é constante e que vale 0 no 0? A função linear, lambda vezes t, né? A única função que vai ter essa propriedade. A derivada tem que ser constante e no 0 ela vale 0. Então vai ser lambda vezes t. Então eu obtive que Q1 é lambda t. Aí eu vou aqui, substituo Q1, obtenho P1. P1 é lambda t, N menos lambda t. Então achei P1. Agora eu continuo, faço a mesma coisa de novo e de novo, certo? É simples. Então, recursivamente, se você for fazer isso aqui, repetir, você vai obter que o QK de T vai ser lambda T na K dividido por K fatorial. E, portanto, o PK vai ficar isso aqui. Né? Porque PK é N menos lambda T vezes QK. Que é uma coisa que você conhece bem, né? Isso aqui é a distribuição de Poisson, com parâmetro lambda vezes t. Tá? Então, isso aqui é obtido com isso aqui de forma recursiva. Vamos provar que é verdade, né? Que eu não estou enrolando, mas é simples. Isso é o tipo da coisa onde você prova por indução. Né? Vamos assumir que eu já provei até um certo K, ou até K menos 1, né? Eu já provei para o 1. Então, e vou provar para o K, tá bom? Então, vamos fazer por indução. Então, assumindo que eu já sei isso aqui, K menos 1, eu vou querer obter PK. Bom, então eu tenho a equação aqui para PK, né, que transformou na equação para QK assim. Então, eu escrevo essa equação, que é essas duas estrelas aqui, Q', QK', N menos lambda T é lambda vezes o PK menos 1. Eu pego emprestado aqui, coloco aqui o PK menos 1. Eu vejo, eu tenho essa exponencial dos dois lados, então eu posso cancelar sem problema, porque é um número positivo. Cancelo, né? E eu tenho a condição inicial que é 0. Então, o que eu obtive? Que a derivada do QK de T é lambda elevado a K, porque aqui eu tenho lambda na K menos 1 e eu tenho um outro lambda aqui. Então, lambda elevado a K, o T na K menos 1, que é o que está aqui, dividido por K menos 1 fatorial. E QK de 0 é 0. Bom, moleza, né? Quem é QK, eu só tenho que integrar essa função entre 0 e T, né? Então, como aqui eu tenho TK menos 1, né? Vai dar a integral de 0 a T de S na K menos 1. Que vai dar T elevado a K dividido por K. Então, vai aparecer o T elevado a K dividido por K fatorial, porque aqui eu já tinha K menos 1 fatorial. Certo? Então, eu só, daqui para cá é trivial, eu já tenho a derivada, só tenho que integrar a derivada. Então, PK de T, agora eu já tenho o QK, PK de T é N menos lambda T vezes isso, ficou isso aqui, comprovando por indução o que a gente estava provando. Ou seja, nós concluímos que a solução do nosso sistema tem que ser essa. Tem que ter um parâmetro lambda, tem um único parâmetro, que é um parâmetro do meu modelo, e os PKs de T vão ter que ser dados por essa fórmula aqui, não sei. Ou seja, se eu chamar de NT o número de ocorrências no tempo 0 até T, então isso aqui é a probabilidade de NT igual a K, né? Nós estamos vendo que ela é uma variável aleatória de Poisson com parâmetro lambda vezes T. Né? Você está entendendo, está vendo por que do lambda vezes T?
é porque você está supondo que a taxa que é homogêneo, né? Então, se você pega um intervalo de tamanho n, divide em n pedacinhos de tamanho 1, se em cada um deles for um Poisson com parâmetro lambda, a soma de Poissons independentes, porque são independentes, intervalos disjuntos, vai ser lambda vezes n. Então, é o mesmo motivo, só que é contínuo, mas é a mesma razão. Então, o motivo dessa forma assim, simples, linear, é porque é homogêneo e porque são independentes, o Poisson da soma de duas Poissons independentes é uma Poisson com parâmetro sendo a soma. Tá? Então, isso nos permite resolver, achar a distribuição do NT. Se eu sei a distribuição do NT, né, eu posso calcular qualquer coisa em relação a esses As aqui, né? Qualquer coisa desse tipo eu posso resolver, né? Porque qualquer coisa desse tipo, eventos que envolvem um certo número de As, eu posso decompor. Qualquer coisa que envolve um número de ocorrências, eu vou poder expressar em termos do, sei lá, se eu disser que eu tenho, vamos dizer que eu vou dizer que eu tenho, até aqui eu tenho 4, depois eu vou dizer, aqui eu tenho 6, e aqui eu vou dizer, até aqui eu tenho 7. Bom, eu posso decompor, aqui eu tenho 4, nesse pedacinho aqui eu tenho 2, e nesse pedacinho aqui eu tenho 1. Então, ficaram 3 coisas disjuntas, portanto, são independentes, eu sei calcular a probabilidade de cada uma delas, eu sei calcular a probabilidade disso aqui. Tem 4, 6, né? Isso aqui seria assim, N, não sei, T1, vamos dizer, vamos já outra letra. T, S e H. H não, U. Tá? Esses 3, deixa eu ver, eu estou fazendo muita bagunça. Peraí, deixa eu dar uma melhorada aqui. Né? Só muito bagunçado. Tá? Então, vamos dizer que eu estou... Só para dar um exemplo, né? Que você pode calcular qualquer coisa. Então, vamos dizer que eu estou... olhando... esse negócio tem uma hora que ele fica... Eu não entendi ainda, é um mistério. Se alguém souber, me explica. Que tem horas que ele fica sensível, que eu estou perto da mesa, ele já escreve, ó. Eu não entendi o que acontece, que ele faz isso. Bom, enfim, agora vai ficar difícil escrever, né? Porque eu estou longe e ele já está escrevendo, viu? Bom, divide aqui em 3 pedaços. Tá? Agora você diz que você tem... Então, vamos chamar isso aqui de T, esse aqui de S, e esse aqui de U. Então, você tem o seguinte evento. NT igual a 4, NS igual a 6, e NU igual a, sei lá, 7. Foi o que eu falei ali antes. Tá? Então, você quer calcular isso aqui, a interseção dessas 3 coisas. Até um certo tempo, até o tempo T tinha 4, até o tempo S tinha 6, depois tinha 7. Tem que ser crescente, porque o tempo está aumentando. Então, você pode calcular decompondo em coisas que são independentes, né? Então, você vai dizer, isso aqui é o mesmo que dizer NT igual a 4, depois você vai dizer NS menos NT igual a 2, e depois você vai dizer que NU menos NS é igual a 1, certo? Agora, esses eventos que você ficou aqui, com os quais você ficou aqui, eles são independentes, né? Porque se refere ao intervalo de 0 a T, de T até S e de S até U. Então, eles são independentes. Cada uma dessas probabilidades você pode calcular, porque aqui não importa quem é, aqui é a mesma coisa que
Isso aqui vai ficar assim, probabilidade de NT igual a 4, vezes a probabilidade de NS menos T igual a 2, vezes a probabilidade de NU menos S igual a 1, certo? Por quê? Porque é homogêneo. Então, você está usando os incrementos independentes e homogeneidade no tempo. Então, essa aqui você já sabe, porque essa aqui seria o P4 de T, P2 de S menos T, vezes o P1 de U menos S, certo? Então, pela mesma razão, descobri a bagunça aqui, eu não gostaria de descobrir, não consegui descobrir o que faz que esse negócio fique super sensível e depois ele para, não sei. Enfim, você pode calcular a probabilidade de qualquer evento envolvendo os N's, qualquer evento desse gênero, tá? Envolvendo eles. Então, por isso que que nós podemos pensar que já descobrimos qual é o nosso modelo, né? Eu tenho essa função pk, está bem definida, a soma em k é 1, é uma variável aleatória, tá? Essa questão aqui mais assim de qual é o espaço de probabilidade das funções escada, você definir a probabilidade lá, eu deixo de lado. O que importa é que qualquer evento envolvendo um número finito de t's, você vai poder calcular as probabilidades, tá bom? Então, eu vou parar a gravação para a gente poder discutir qualquer coisa daqui e também, se vocês quiserem,